Olá, quinto ano. Vamos para a história? Então, em história, nós vamos começar a usar o nosso módulo 4. No nosso módulo 4, em história, vamos trabalhar o período democrático. Então, vamos trabalhar 3 temas. Vamos estar trabalhando a volta da democracia, Getúlio Vargas retorna ao poder, e, por último, o Brasil nos tempos de JK. O que será esse JK? Vamos ver. Vocês lembram que a tia Cristina falou que a Era Vargas aconteceu de 1930 a 1945. Mas quando chegou em 1945, Getúlio Vargas foi muito pressionado. Então, ele abdicou, ele saiu do seu... Ele foi obrigado a renunciar, foram feitas novas eleições, e quem assume a presidência é Eurico Gaspar Dutra. Só que nesse período, então, finaliza a Era Vargas e volta, então, à democracia. Vocês lembram o que é democracia? Democracia é uma forma de governo em que o povo tem direito a eleger seus representantes. Ele tem direito a participar das eleições. Ele tem voz, o povo no poder, democracia. Nesse período, estabeleceu-se o voto, acabou-se com a censura, então houve uma participação mais efetiva da população. Agora, a democracia foi importante para o Brasil, para o país, por quê? O povo tem que ter liberdade de se expressar, não pode ter censura. Com censura não há democracia. Então, foi esse período que, como presidente, foi Eurico Gaspar Dutra. Só que vocês não imaginam o que aconteceu. Quando foram nas novas eleições de 1950, quem se candidata e é reeleito? Quem acerta? Quem falou Getúlio Vargas acertou. Quinto ano, em 1950, Getúlio Vargas se candidata e, pasmem, ele é reeleito. Vocês lembram das contribuições de Getúlio Vargas para o povo? Ele passou a colocar férias anuais, ele botou o 13º, salário mínimo, horário de trabalho de 8 horas, que antigamente não tinha. Nessa época também de Getúlio Vargas, a mulher teve maior participação, ela teve direito a participar das eleições, de votar, que nem isso antes podia. Então, isso tudo, o povo ficou guardado. Quando chegou em 1950, eles acharam que Getúlio Vargas voltando seria bom para o povo. Então, em 1950, Getúlio Vargas, vocês vão ver na página 248, ele retorna ao poder. Ele volta a governar nesse segundo período, em que esteve no poder, e já adotou mais medidas de incentivo às indústrias no país, com pontos positivos. Ele também, nessa época, ele criou a Petrobras, que chamam que a empresa de petróleo brasileiro. No governo dele também foi criado o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Então, isso fermentou muito as indústrias. Só que começou de novo, ele dificultava, alguns políticos não deixaram que ele governasse, que ele continuasse governando. Então, ele não tinha mais condições de governar. Os políticos faziam pressão que ele renunciasse. O que aconteceu, gente, então, em 1954? Getúlio Vargas, ele não renuncia, ele se suicida. Ele não termina seu mandato, não porque ele renuncia, porque ele se suicida. Isso foi uma comoção da população. Então, nas primeiras páginas, manchetes dos jornais da época, estampado lá, Getúlio Vargas suicidou-se. Ele é encontrado no seu quarto,
com uma arma sobre a cama, ele mesmo se matou. Ele, ao invés dele renunciar, ele preferiu se suicidar-se. Então, de novo, foram feitas novas eleições presidenciais em 1955 e é reeleito um candidato, Juscelino Kubitschek, ou como nós costumamos falar, governo de JK, porque são as iniciais de Juscelino Kubitschek. E isso vamos ver na página 249 do módulo 4. O período do JK também foi um período muito importante para as indústrias. Ele incentivou muito a criação de indústrias, e principalmente as indústrias no setor de transportes e de produção de energia. Muito incentivou. E nessa época também do governo de JK, ou Juscelino Kubitschek, marcou-se também a construção de uma nova capital. Vocês lembram quais foram as duas capitais que o Brasil teve? A primeira capital do Brasil, vocês lembram onde foi? Será que vocês vão acertar? A primeira foi em Salvador. E a segunda, Rio de Janeiro. Vocês lembram por que a capital transferiu-se de Salvador para o Rio de Janeiro? Quem falou porque ficava próximo ao porto para o embarque e desembarque, acertou. Foi transferida de Salvador para o Rio para ficar mais próximo ao porto do Rio de Janeiro. Mas, no governo de JK, que o lema dele era 50 anos em 5, ele achou que a capital do Brasil tinha que ser no centro do Brasil, na região central do Brasil. Então, ele teve a ajuda de engenheiros, de várias pessoas que auxiliaram ele para pensar onde seria a capital. E chegou-se, então, à conclusão que a capital teria que ser na região centro-oeste. Por quê? O nome já diz, na região central do Brasil. Então, começa-se a construção de Brasília. Por que Brasília? Né? Justamente por causa do nome de Brasil. Então, é construída, então, na região centro-oeste do Brasil, a sua nova capital, Brasília. Só que Brasília era um vasto terreno do nada. Então, precisou-se de trabalhadores, e isso influenciou muito a migração. Você lembra o que são migração, né? Vocês lembram? É o movimento de deslocamento de pessoas dentro do país. Cresceu-se muito porque apareceu muita oportunidade de emprego para a construção de Brasília. Então, vieram para cá esses trabalhadores que foram para viver em Brasília, para construí-la, ficaram sendo chamados de candangos. Candangos eram homens, trabalhadores, que foram viver em Brasília no período de sua construção. E muitos acabaram ficando por lá mesmo, comprando um terreno e passando a morar na capital do Brasil. Então, toda foi planejada, toda construída, tudo que você vê pela televisão de Brasília foi construído, não existia nada ali, Planalto Central, Asa, o nome que eles deram, porque justamente se vocês antes de ver o mapa de Brasília por de cima para baixo, vocês vão ver que realmente dá a impressão que seja uma asa mesmo. Então, há vários monumentos que vocês podem ver que de Brasília, a Catedral de Brasília, onde fica o Planalto Central, a reunião onde fica o presidente da República, tudo isso foi construído. Então, na página 251, vamos estar finalizando a história, vocês vão ver justamente um texto, um relato de uma garota que mudou-se com toda a sua família para Brasília em 1959, porque a capital do Brasil, a nova capital, ela ficou pronta em 1960. Façam a conta e vejam quantos anos tem a nossa capital. Na próxima aula, vocês vão me responder. Ela ficou pronta em 1960. Tá? Então, aí passa-se, então, a ser transferida todo o movimento, todos os principais acontecimentos passaram a ser resolvidos em Brasília, capital do Brasil, a nova capital do Brasil, que ficava na região centro-oeste.
tá? Isso no governo de Juscelino Kubitschek, que infelizmente ele morreu no acidente automobilístico. Ele que tanto incentivou a indústria automobilística, ele acabou morrendo num acidente trágico de automóvel. Ok? Então, meu quinto ano querido, finalizamos aqui a história das páginas do módulo 4, de 246 até a 251. Ok? Então, beijos, até a próxima aula.